Boa noite, irmãos. Como é bom estar com os irmãos mais um domingo, no nosso culto de louvor e adoração. Hoje, como vocês podem ver, a gente está aqui num formato diferente. Estou aqui com a Josi. A pregação vai ser num estilo diferente hoje, como um testemunho. Eu assisti um vídeo de uma conhecida esses dias no YouTube e ela passou por algo muito parecido com o que a gente passou um tempo atrás. E aí eu senti no coração de deixar relatado isso e os ensinamentos que Deus nos deu quanto a isso e o que a gente aprendeu com tudo isso. Então assim, hoje estou com a Josi porque ela estava comigo nesse testemunho, nesse livramento que Deus nos deu. E ela também vai poder contar aqui comigo junto sobre tudo isso, né, que aconteceu. Então, que os irmãos possam ser abençoados com esse testemunho, com esse ensinamento que Deus colocou no nosso coração. E é isso, né? A gente vamos contar esse testemunho. Alguns dos irmãos já conhecem, a gente contou há um tempo atrás isso na igreja. Faz um bom tempo já. Alguns não devem lembrar, outros não conhecem, então a gente vai relatar isso aqui, vai ficar até registrado aí no YouTube, esse livramento que Deus nos deu, né? Amém. Boa noite, irmãos, boa tarde, não sei que horas você está assistindo esse vídeo, mas hoje eu fui incumbida dessa missão. Estou um pouco nervosa, então desde já peço desculpas pros irmãos. Mas hoje a gente veio realmente trazer um testemunho que eu acho que depois que a gente assistiu o vídeo dessa pessoa, a gente parou ainda mais para refletir o quanto Deus cuidou da gente nesse livramento e quantos pontos a gente talvez na época não parou para analisar e a gente parou para analisar agora para poder preparar essa ministração e tudo mais. A gente era jovem, né? Tinha outra cabeça. Foi em 2014. O Lucas falou para não falar o ano, mas eu vou falar. Foi em 2014, gente. Vocês vão ver o testemunho. Basicamente, se tivesse acontecido o pior, a gente não tinha noivado, não tinha casado, não tínhamos vivido nada do que Deus preparou pra gente. Verdade. Tudo que a gente viveu até aqui. Então, quando eu assisti o vídeo, inclusive, eu chorei do começo ao fim, porque parece que, uma ficha caiu pra mim do que realmente eu vivi, do que eu passei e o quanto Deus realmente foi um livramento, o quanto Deus cuidou da gente e o quanto Ele me tratou eu assistindo esse vídeo. A gente foi passar alguns dias no Rio de Janeiro, na casa do Shimon, né? Na casa de férias do Shimon com a família dele, que são amigos muito, muito queridos. O Shimon até é nosso padrinho de casamento. E ele zoou a gente por esse ocorrido até hoje, porque hoje a gente dá risada, né? Mas na época... E a gente foi passar uns dias lá, era Páscoa, né? Se eu não me engano, era o feriado de Páscoa, foi em abril de 2014. E a gente já tinha passado vários dias lá, já tinha ido na praia alguns dias e tudo mais, a gente foi pra Búzios. E aí acho que foi num dos últimos dias, um dia antes do dia que a gente iria voltar pra São Paulo, a gente acordou cedo e aí a gente tinha duas opções. Ir um pouco mais tarde pra praia com a mãe do Shimon, que é a tia Ana, a Bia, irmã do Shimon, o pai do Shimon também. E eles iam pra uma praia nova que a gente não tinha conhecido ainda. Ou ir numa praia mais próxima, que a gente já tinha ido, inclusive. E a gente queria muito ir pra praia logo. Então, a gente não quis esperar eles. A gente quis ir sozinhos. Foi eu, o Lucas, o Shimon e o João, na época. E a gente não quis esperar esse tempo de, não, calma, a gente já vai, a gente já vai. E a gente foi nessa praia que a gente já tinha ido, assim que a gente chegou em Búzios. E a gente foi pra essa praia, nós quatro, pra passar o dia lá. E nisso a gente entrou no mar, né, o Shimon e o Lucas tinham entrado, a gente tava fazendo rodízio, né, porque não podia deixar as coisas sozinhos, e aí eu fui pra entrar com o Lucas. E aí eu sou meio receosa de entrar no mar, porque a água é meio gelada e tudo mais, mas aí o Lucas falou, não, amor, pode vir. Eu sou um pouco E mais aí avançado. A pessoa não tem meio medo do mar. E aí ele falou, não, amor, pode vir, tá tranquila, a água tá aqui, só que eu sou mais baixa, né? A água ainda tá aqui, dá pra ir tranquilo e tudo mais. Beleza, fui. Tranquila, fui com ele. Meu pé, pra faltar pé pra mim, não precisa de muito. Porque eu sou baixinha, né? Mas a água, aí não deu 5 minutos, irmãos, que eu entrei. E tava com eles lá. Eu comecei a falar pro Lucas, vida,
tá muito alto a água. Eu já tô, porque, né, pra me cobrir não precisa de muito. E eu falei pra ele, eu já não tenho pé e pra mim já tá muito, é melhor a gente voltar. Foi na hora que eu percebi e falei, não, realmente, tá puxando muito, vamos voltar. E aí foi nesse momento que foi a hora que eu fui pisar no chão pra poder pegar o impulso pra voltar. Eu já não tinha mais pé, eu senti só areia no ponto do meu pé, assim. E aí foi quando começou todo o acontecimento. Né? Foi, que a gente se deu conta de que não temos areia no pé, não temos como voltar. Não sabíamos nadar. Não sabíamos, até sabíamos, mas é diferente. Você que é paulista, não fica achando que pro Rio de Janeiro as praias é igual, porque não é. Lá o negócio é diferente. Então, tipo assim, não dava pra voltar. O Shimon se deu conta do que estava acontecendo, porque o Shimon é treinado, né, filho de bombeiro, tudo, sabia como sair. Ele se deu conta que, tipo assim, deu ruim, a gente vai ter que voltar, eu sei voltar, mas eles não sabem, e agora? Então, o Lucas, do que eu tava com o Lucas me passou pro Shimon, que o Shimon saberia sair de lá, né? E ele me passou pro Shimon e ele ficou lá. Só que no que ele ficou lá, irmãos... Nesse primeiro momento aí que eu disse que eu tentei voltar, o que aconteceu? Veio a primeira onda. E aí, como alguns irmãos devem saber, né? A gente tava como é que chama? É retorno, né? Alguma coisa de retorno, onde duas ondas quebram e veio o retorno das duas pro mar, pelo meio. A gente estava exatamente nesse meio. Não tinha placa de sinalização, não tinha nada avisando. Mas era uma praia de surfista. Era uma praia de surfista. Estava avisada que a praia de Jeribá, é a praia de Jeribá, inclusive. Quando você pesquisa no Google, eles já informam que é uma praia de surfista e tudo mais, então... Mas é porque foi muito rápido. Foi tudo muito rápido. Então, assim, quando a gente tentou voltar, veio a primeira onda, aí já separou eu e a Josi. E aí foi um desespero absurdo, porque eu falo por mim que, assim, eu entrei em desespero, eu não conseguia pensar em mais nada, somente nela. Tipo assim, eu fiquei preocupado exatamente com ela, porque se eu, alto do jeito que eu sou, ainda estava sofrendo para conseguir subir, e as ondas vinham, e eu tentava respirar e não conseguia, e rolava embaixo da água. Teve um momento que eu consegui levantar a cabeça e eu vi que é onde ela estava nos braços do Shimon, o Shimon segurando ela, tentando meio que acalmar. E aí foi esse desespero todo, né? E assim, teve um momento que, foi acho que no primeiro momento, já antes disso, acho que o Shimon tentou empurrar nós dois, né? Ele de volta no sentido da onda. Só que aí foi no momento que eu fui para um canto, a Josi voltou para os braços dele, mas eu fui para um canto totalmente diferente. E nisso as ondas vindo e a gente voltando indo mais pro fundo. A gente tava literalmente se afogando. A gente indo mais pro fundo e... O mar tava puxando muito, muito, muito. Quanto mais a gente tava aí, mais o mar puxava. A praia a gente já nem sabia para que direção ficava, a gente já não conseguia mais ver. Então a gente realmente já tava no meio que não sabia mais o que fazer. A gente tava tentando lutar e tentar nadar e tudo mais, mas a gente já tava totalmente sem saber muito o que fazer. A gente já tava totalmente separado, o Lucas já tava além do além. Do mar, eu ainda tava mais calma, ainda tava preocupada, mas eu tava com o Shimon, mas o Shimon não conseguia sair comigo e com ele, porque eu teria que saber também como fazer pra sair, eu não sabia, então também ficou uma coisa meio difícil de sair. Mas assim, ao mesmo tempo que foi muito rápido o que aconteceu, não foram 5 minutos, isso é verídico, não foram 5 minutos. Quando o desespero, eu vou falar por mim, porque eu já não sabia mais onde estava o Lucas, né? Quando o desespero começou a chegar, que eu já não conseguia, eu já tava sem pé fazia muito tempo, já não sabia mais o que fazer. Do mesmo jeito que aconteceu da gente ficar sem pé, surgiu um salva-vidas que eu não sei de onde até hoje. Quando eu já comecei a ficar desesperada, que eu fiquei, meu Deus, cadê o Lucas? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu só senti aqui atrás. Eu só senti alguém pulando aqui assim e voltando, que era o salva-vidas, e ele falou pro Shimon, você sabe sair? Ele falou, sei. Ele falou, então vai. E aí ele ficou comigo. Aí ele só olhou pra mim e falou assim, eu preciso que você tenha calma. Quem me conhece sabe que eu não sou uma pessoa calma, né? Ele falou, eu preciso que você tenha calma, a gente vai sair, mas a gente ainda vai ter que esperar um pouco, porque o jet ski vai ter que pegar, né, o Lucas. Aí ele falou assim, a gente ainda vai mergulhar algumas vezes, mas você fica calma. Quando a gente separou, e eu vi que ela tava com o Shimon, eu já meio que desisti de tentar sair. Porque eu já tinha engolido muita água,
eu já não tava conseguindo respirar. Eu até comentei com a Josi que quando eu assisti o vídeo, chega a dar um aperto assim no peito, porque foi a sensação que eu senti de não conseguir realmente respirar, porque as ondas vinham e era o tempo de fazer isso aqui e vinha outra onda. Era o tempo de levantar a cabeça e vinha outra onda. Então, foi algo realmente muito rápido, mas pro momento não parecia. Parecia que a gente estava uma eternidade. Parecia que tava tudo em câmera e não lenta. conseguia sair de jeito nenhum. E a gente já não sabia, né? E aí nessa daí onde vinha o socorro. Eu até falei pra Josi, falei, gente, eu me desesperei a tal ponto de não conseguir fazer exatamente nada. As ondas vinham, me levavam pra onde elas estavam levando, e eu não conseguia fazer nada. E aí foi no momento que esse salva-vidas pulou pra pegar a Josi no lado de lá. Eu não vi isso daí, eu não vi. E o cara que tava no jet ski também, ele deu a volta pra me buscar. Só que eu tava sozinho e ele já tinha me visto. Eu não sei como, de onde eles saíram, de onde eles surgiram, como eles viram a gente, porque na praia não tava na hora que a gente chegou. Mas eles surgiram do nada. E aí eu lembro no momento exato. Que no momento que o jet ski passou do meu lado, foi um dos poucos momentos que eu consegui levantar a cabeça e ver que ele tava nessa questão de milésimos de segundo, irmãos. Tipo, eu levantei a cabeça e eu ouvi a voz lógico, eu vou dizer que é a voz do cara do salva-vidas. Mas eu digo que é a voz de Deus mesmo, que ele falou assim, pula. Porque o jet ski dele tem uma prancha atrás, que tem umas cordas para você segurar. Acho que é justamente para esses casos, né? Então, assim, eu ouvi uma voz gritando, pula. E eu não tinha como pular, porque eu tava sem apoio nenhum, eu tava na água. Então, eu não tinha impulso. Irmãos, eu consegui um impulso. Eu acredito ali que Deus me sustentou naquele momento. E eu consegui pegar um impulso ali na água e grudar naquele bote que tinha atrás ali. E eu lembro de segurar com tanta força que ele falou assim, o rapaz falou, não solta, o bombeiro falou, não solta, porque a gente vai pegar algumas ondas ainda. Então assim, com tanta força, eu, inclusive até encostei a cabeça junto às mãos assim, de tão desesperado que eu tava, e a gente pegou algumas ondas ainda de frente, eu ainda fiquei embaixo d'água em alguns momentos. E aí foi quando ele deu a volta, nesse período todo aí. E aí eu encontrei com a Josi, que também já tava vivendo outra coisa lá. No caso, o salva-vidas só falou pra mim, eu preciso que você tenha calma, a gente vai mergulhar algumas vezes ainda, mas ele vai voltar e a gente vai sair. Eu falei, tudo bem. A gente mergulhou muitas vezes ainda, irmãos, mas eu tava assim, plena, que parecia que, entre aspas, nada tava acontecendo. Porque parece que você tá na situação, mas ao mesmo tempo parece que você não tá na situação, que você não entende muito bem o que tá acontecendo. E aí eu mergulhei às vezes que ele ficou comigo lá, até que o jet ski voltou, que ele já tava com o Lucas, e aí ele me pôs no jet ski também, e aí eles levaram a gente pra praia. E a gente saiu da praia, a gente saiu assim, aí a gente aguentou todo mundo olhando, né, porque todo mundo ficou olhando depois, né, olha as pessoas que quase se afogaram na praia. Paulistas a gente chegou, eu não sei o Lucas, mas eu cheguei que eu não conseguia nem ficar em pé, de tanto que as pernas estavam bambas. É um cansaço, físico e mental também. E aí você vai entendendo que você, tipo, quase foi, entendeu? Você tava se afogando, você quase morreu e aí você não tem mais nem forças nas pernas pra ir e tudo, e não tem mais. E eu lembro que isso também aconteceu no vídeo que a gente assistiu, você fica com medo, com trauma de voltar pra água no decorrer do dia, porque você fica com medo daquilo acontecer de novo com você. O Lucas, ele foi mais tranquilo, ele conseguiu voltar depois de um tempo, a gente ficou lá na areia por um bom tempo, até porque até voltar tudo. Eu senti de voltar porque justamente pra não criar esse trauma, esse né? trauma. Porque se a gente cria esse trauma, realmente a gente perde outras oportunidades de poder ir e tudo mais. Então, assim, eu acho melhor às vezes a gente encarar aquilo que a gente viveu do que fugir disso com medo. Sim. Eu ainda demorei um pouco mais, mas ele ficava, não, amor, vamos, você tem que entrar, não pode ficar assim e tudo mais. Aí eu entrei e hoje em dia tá tudo tranquilo, a gente vai pro mar. Mas eu confesso que eu entro, mas eu entro com muito receio. Esse negócio de, não, tá aqui no umbigo, eu fico, não, mas pra mim não está, porque eu sou uma pessoa um pouco mais baixa, entendeu? Então eu ainda tenho muito receio. Eu entro, me divirto, mas eu tenho muito mais receio do que eu tinha. Foi tudo muito rápido mesmo, assim. Quando a água tava aqui, daqui a pouco eu tava aqui, quando a gente foi voltar, já aconteceu tudo que tinha que acontecer. E
E aí eu senti no coração de contar isso para vocês, pra gente poder, porque foi um livramento de Deus e foi algo que nos ensinou muito quanto ao cuidado de Deus com nós, com os filhos dele, né? Na verdade, quando a gente parou pra analisar tudo mesmo, que o Lucas me fez o convite, que eu fui parar pra analisar, a gente tirou muitas lições disso, do nosso relacionamento com Deus mesmo em relação a isso. Pra começar, quer dizer, a gente ainda ficou na praia no decorrer do dia e a gente tava nos últimos dias, né? Então, tipo assim, a gente já não tava com tanto dinheiro. E, meus amigos, em Búzios tudo é caro. Um sorvete que você paga R$3, lá é tipo R$12 na praia. Então, tipo assim, a gente já não tava com tanto dinheiro porque eram os últimos dias. Então, tipo assim, a gente juntou todo mundo que tinha e a gente comeu o que dava. Tipo, queijo coalho, tudo bem que eu amo, né? Mas assim, e acho que coca, uma coisa assim, coisas básicas. E aí a gente foi relembrar a história tudo e a gente lembrou que o quê? A gente teve a opção de ir para uma praia nova, conhecer algo O primeiro ponto do novo, ensinamento, né? de conhecer algo novo, que outras pessoas estavam dispostas a conhecer pra gente e tudo mais. Só que a gente tinha que esperar um pouco, porque eles não iam sair na hora que a gente saiu. Então a gente tinha que esperar um pouco, porque eles ainda estavam se arrumando e tudo mais. E a nossa pressa, a nossa vontade de, não, vamos pra praia logo porque amanhã a gente já vai embora. A nossa pressa, a gente, além de ter ido pra um lugar que a gente já conhecia, que não era novo, que tipo, não ia ter nenhuma novidade, ia ser só uma praia e tudo mais. A gente já sabia como era, não na questão do afogamento, né? Mas assim, a paisagem e tudo mais, já era algo que a gente já conhecia. E mesmo assim, na nossa pressa, no nosso não saber esperar, querer as coisas no imediato, querer as coisas pra agora, a gente perde a oportunidade de ter algo melhor, viver algo melhor, porque a gente quer viver aquela coisa que a gente acha que é melhor e porque quer viver rápido. Às vezes Deus prepara algo pra gente e a gente não sabe, claramente, porque são os planos dele. E aí, quando a gente tá prestes a viver isso, a gente toma outro rumo, a gente decide tomar outro rumo e que seja nosso, né? Algo que a gente quer, do que nosso a gente possa eu, controlar no nosso tempo, né? E a tia podia até ter falado, não, espera, vocês vão com a gente. Mas ela deixou a gente escolher. Assim como Deus às vezes também deixa a gente, né? Tomar as nossas próprias decisões, mesmo que no final das contas a gente toma dele, né? Mas a gente optou por isso e a gente foi viver esse algo que, entre aspas, era repetido, não era algo novo, que a gente poderia ter vivido. E aí eu lembro que quando a gente voltou, a gente vai falar da questão que Deus tratou com a gente do afogamento, mas eu lembro que depois que a gente voltou, que a gente contou pra tia que ela ficou desesperada, né, porque estávamos todos na responsabilidade dela, e a gente falou o que a gente tinha comido, ela falou, nossa, pois eu comi foi muito peixe, muita Coca-Cola, comi não sei o que, comi não sei o que lá. Ou seja, além dela ter ido pra um lugar mais bonito, novo, que a gente poderia ter, até a questão do alimento foi melhor, entendeu? Por causa das nossas escolhas, a gente teve todas as nossas consequências. Quase morremos afogados, porque a praia que ela foi era uma praia tranquila. Uma praia que você vai e fica ali no mar, porque não tem onda, não tem nada, é tranquilo, é bem familiar. É mais paisagem pra você passar o dia e tudo mais. E a que a gente foi, não, né? A nossa era toda movimentada e tudo mais. Então, além da questão do local, ainda teve a questão da alimentação e tudo mais. Então, realmente, a gente viveu o que a gente escolheu. Mas a gente viu que se a gente tivesse só esperado um pouco mais, a gente podia ter evitado tudo o que a gente passou. Esperado o tempo dele. Esperando o tempo que a gente evita. Às vezes a gente até chega na bênção que Deus preparou pra gente, mas a gente poderia ter chegado plenos e a gente chega quebrados, porque a gente quis fazer o nosso caminho, no nosso tempo, da nossa forma. E aí, esse foi um dos ensinamentos que Deus trouxe pra gente recentemente, quando a gente começou a tratar sobre... Na época, a gente foi bem grato a tudo que tinha acontecido. Só que a gente foi muito grato ao livramento de Deus. Só que a gente não parou muito pra entender o que realmente tinha acontecido ali. Sim. E esse vídeo que a gente assistiu realmente abriu a minha mente, olhos, abriu nossos olhos a entender, nossa, o que a gente pode ter tirado de ensinamentos de tudo aquilo? Passaram-se muitos anos, a gente realmente foi muito grato. 6 anos, né? 6 anos. A gente realmente foi muito grato por tudo. E todo ano a gente lembra disso. Shimon sempre zoa nós. A gente conta essas histórias sempre, mas a gente nunca pensa pelo lado, pô, o que eu posso aprender com isso? O que eu posso entender a mensagem de Deus para mim através disso? E a gente começou a analisar alguns pontos específicos
que realmente clarearam a nossa mente a entender aquilo que Deus queria tratar com a gente. Então, assim, às vezes Deus quer tratar e a gente não ouve, mas 6 anos depois a gente parou, pensou e falou, realmente, a gente não deve ser somente grato, a gente deve aprender com isso. Eu emocionei bastante assistindo o vídeo, porque foi algo que marcou muito a gente. Foi algo que a gente realmente a gente pensou que não ia ter volta, porque se os bombeiros não aparecem, a gente não estaria aqui, irmãos. Porque eu já não tinha como mais voltar. A Josi também, o Shimon não ia aguentar ela por muito tempo, porque é cansativo para quem tá nisso. Existem meios específicos que você consegue sair disso. A gente, como paulista, como pessoas que não sabem nadar, não sabiam. Tem que sair nadando para os lados e tudo mais, porque é onde a corrente não tá. Quanto mais você nadar para frente, mais ela vai te puxar. Então você não consegue sair do lugar e vai sendo puxado para trás. Isso para quem nada. Imagine para quem não nada, que as ondas vêm e o desespero é tentar nadar para qualquer lado para poder sair dessa situação. Aí uma lição que eu tirei de tudo isso que aconteceu foi uma minha, que foi a questão ali naquele momento do desespero. Como eu disse aos irmãos, eu entrei em um desespero total e eu não conseguia pensar em mais nada ali naquele momento. E o que acontece? Tipo, o desespero em mim foi tão grande que nem Deus, nem em salvamento estava pensando. Eu estava pensando somente, a única preocupação era respirar ali naquele momento. A única preocupação minha era levantar a cabeça para conseguir respirar, para me manter vivo o máximo que eu conseguir. Mesmo que já quase desistindo ali de lutar, porque o esforço físico é muito grande. E é mental também, né, que a gente acaba afetando. E assim, quando eu tava em desespero ali, aí é que a gente percebe, né? Porque por mais que eu não tenha pensado, né, nas circunstâncias ali, em Deus, Ele nunca deixou de estar comigo. Então, assim, a gente fez uma escolha nossa de ter ido à praia que a gente queria mais cedo, porque a gente queria ir mais cedo para a praia. E mesmo assim, no momento do desespero, então, assim, às vezes a gente está no meio dos nossos problemas, e a gente acha que está sozinho, e a gente às vezes esquece que tem Deus do nosso lado. E foi assim que eu estava. Eu esqueci que eu tinha um Deus ali que podia me salvar, que podia me manter, que na verdade que podia ficar calmo por causa disso, por ter Deus ali do lado. E não, eu me desesperei e eu não conseguia mais fazer nada. Estava tentando somente respirar para poder sobreviver. E aí nesse momento foi onde eu percebi que Deus realmente estava comigo. Foi quando apareceu o salva-vidas e eu ouvi aquela voz gritando pula. E aí eu pensei, depois eu fiquei refletindo, falei, caramba, eu fui para um lugar que eu queria estar, e Lucas, queria estar, caí numa situação onde minha vida estava em perigo, e em nenhum momento eu recorri a Deus. E às vezes a gente se esquece realmente do Deus que a gente tem, do Deus poderoso que acalma a tempestade, o Deus que nos faz andar sobre as águas, a gente esquece isso. Então, Pedro, a gente for fazer uma análise ali em Pedro, onde Pedro começou a se desesperar e começou a afundar, Jesus simplesmente estendeu a mão dele e colocou Pedro de pé. Lucas fez igual Pedro, no caso. E no momento ali, eu só olhei para as circunstâncias, né? Só porque estava acontecendo, e eu comecei a me afogar. E aí Deus falou, então tá, já que ele não vai lembrar de mim aqui, então eu vou mostrar que eu tô com ele. Mandou o salva-vidas, me mandou uma mensagem para mim pular e me deu um impulso para pular. Então, assim, ele não só me mandou a resolução do meu problema, ele me impulsionou a resolver o problema. Foi algo que ele colocou ali. Eu senti realmente que eu tinha uma base no chão e eu estava muitos quilômetros muitos quilômetros não, mas eu estava muito longe da areia, não tinha de onde tirar impulso. E mesmo assim, Deus foi e me deu essa oportunidade de conseguir ali pular e agarrar. E a outra coisa que também tiro de lição, no momento que eu segurei aquelas cordas ali, foi meu porto seguro. Foi ali que é onde eu imaginei, tô salvo. E é assim, quando Deus manda a solução dele, se agarre a ela, irmãos.
Se agarre porque é a solução que vai salvar você, é a solução que vai te tirar do seu problema. Então eu segurei aquela prancha ali com toda a minha força, porque se eu sabia, se eu soltasse, eu poderia cair e me afogar de novo. E pensando nisso como uma solução de Deus, quando Deus intervir, Senhor, irmãos, na situação que vocês estão passando, de problemas, seja qual for a situação, quando Deus intervir, você entender que aquilo foi de Deus, segure, não solte. Porque aquilo que vai te trazer conforto ali, aquilo que vai trazer segurança. Eu não digo conforto, porque não foi confortável também a prancha, mas foi algo que estava me salvando. Então vai ser turbulento mesmo durante o salvamento, mas depois vai ficar tudo calmo. Então essa foi uma das lições que eu tirei, que foi de saber que Deus sempre está comigo, independente de eu pensar nele ou não, e de que Ele vai trazer a solução para o meu problema, de que Ele vai salvar a minha vida no momento que eu preciso. E isso ficou muito marcado para mim, né? Foi quando eu tirei, quando eu assisti o vídeo lá novamente, me emocionei porque essas cenas foram as cenas que eu tive ali sozinho, e é algo desesperador, mas quando você pisa o pé na areia, como a Jesus falou, você se sente fraco de ter passado por tudo aquilo, mas você se sente vivo, porque Deus te salvou, Deus te tirou dali. E eu lembro de a gente ter saído e agradecer a Deus, falar, nossa, obrigado Deus por ter nos salvado realmente. Mas a gente só se deu conta depois do problema. E às vezes a gente precisa, durante o problema, saber que Deus está conosco ainda, né? E tem a questão assim também, né? A gente olha muito as circunstâncias, né? E a gente esquece que o nosso Deus é maior do que qualquer circunstâncias. E no caso também uma questão você pode passar pelo mesmo problema que outra pessoa, mas não quer dizer que Deus vai dar a mesma solução para você e para ela. Eu e o Lucas passávamos na mesma situação, porém eu fui salva de uma forma. Deus enviou para mim o salva-vidas físico, ele pulou, me abraçou e segurou. No caso do Lucas, ele enviou o jet ski. Mas independente das formas serem diferentes, ele sabia qual era a solução certa para cada uma. Porque eu, por exemplo, não teria forças para segurar. Eu já sou pequena, já estava fraca. Eu não teria forças para segurar. Então eu realmente precisaria de alguém me segurando e me sustentando ali. Enquanto o Lucas, por ser homem maior, mais forte, né, teria. Então não é porque você está passando por um problema que outra pessoa também possa estar passando pelo mesmo problema que você, ou diferente, que Deus vai enviar a solução da mesma forma. A solução vai ser conforme ele trata de formas diferentes. Exatamente. O Lucas foi tratado na questão de a solução veio, mas não foi, mesmo assim ainda foi turbulenta quando ela chegou, porque ele ainda teve que passar ali pela questão das ondas. O meu, Deus teve que tratar a minha calma, a minha serenidade. O meu, confia em quem você tá segurando aí, em quem tá com você, que no caso confia em mim, independente se você tá desesperada, de tipo, você ser uma pessoa nervosa, de você ser uma pessoa calma, de tipo, você ser uma pessoa agitada, independente disso, confia em mim. E foi isso que aconteceu. Eu segurei lá com o moço, não sei como até hoje, né? Ele que segurou na verdade. E aí ele me levou e a gente chegou sim juntos na praia e tivemos a mesma sensação no final de que tipo estamos firmes. E também tem isso, né? O nosso destino final foi o mesmo. Porque o nosso objetivo era chegar na praia, estar bem, são e salvo. Nós tivemos os nossos processos diferentes, mas o nosso destino final era o mesmo. Chegamos juntos. Chegamos juntos, firme, cada um com a sua experiência, cada um com a sua história para contar, porque eu contei a minha versão da história, o Lucas contou a versão dela, mas o objetivo final e quem nos salvou, quem nos sustentou, quem cuidou de nós, foi a mesma pessoa. Cristo estava ali, cuidou de nós até ali. Então, situações diferentes, a mesma situação, mas de forma diferente, Deus nos tratou, cuidou de nós, independente das circunstâncias. Tinha que salvar os dois, aí salvou os dois, porque Ele é onisciente, onipresente, Ele é todo poderoso e Ele pode, né? E estamos aqui hoje para contar história, irmãos, mas lá mesmo a gente achava que não. E hoje a gente parar para pensar tudo que a gente já viveu com Deus depois disso, a fase do casamento, os preparativos, os milagres que a gente já viu acontecendo, outras lutas que a gente já passou também, parar para pensar hoje
e pensar que talvez ali, se ele quisesse, ele poderia ter falado, a história de vocês termina aqui, ele poderia também. Porque ele dá o dom da vida e ele também pode tirar. Ele dá a solução, mas ele também pode não querer dar a solução, porque é aquilo que você tem que aprender. Mas ele quis nos dar a chance de continuar, testemunhar e ainda viver o que a gente tem vivido até aqui. Ainda temos muito para viver, né? Mas eu acho que uma das coisas que a gente tira mais disso tudo é, não importa a circunstância. Não importa o que você está vivendo, não importa o tamanho do seu problema, não importa talvez o luto que você esteja passando, não importa o que seja ao seu redor, que talvez você não veja a solução, porque no nosso caso a gente já não via mais a praia, não via mais solução para aquilo. Não importa, Deus está contigo. Recorra sempre a Ele. Recorra a Ele e creia que Ele estará com você independente das circunstâncias. Eu lembro que também na época, em São Bernardo, começou a cantar muito Teu Amor Não Falha, porque para vocês terem noção como faz tempo, eu ainda estava na igreja de São Bernardo. E uma das primeiras coisas quando eu saí da praia, que Deus falou ao meu coração é, se o mar se enfurecer, você não tem o que temer, porque Ele me ama e o meu amor não falha. E aquela música, todas as vezes que eu ouço, se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me ama, se teu amor não falha, é isso. É aquele dia que eu volto, remeto aquilo e eu sei hoje em dia o que é um mar enfurecido. Eu vivi, eu senti, eu sei o que é um mar enfurecido. Então a música passou a ter mais intensidade e mais significado pra mim. Porque realmente o amor dele não falhou com a gente. O amor dele, independente de qualquer coisa, nos resgatou. Independente do mar enfurecido, ele estava ali com a gente. E ele vai ser assim com você. Não necessariamente você tenha que passar pelo mar enfurecido. Mas independente das circunstâncias que o mar esteja na sua vida, que a sua vida esteja com você, o amor dele não vai falhar com você. E também, para concluir também, irmãos, quando você estiver numa situação, tente buscar a Deus, por mais turbulenta que seja. Talvez eu sofri mais por não ter procurado Ele antes. Talvez eu tenha... Ele falou, não, vou esperar um pouco, até onde Ele realmente vai sem mim. Só que eu não dei nenhum passo sem Ele. A gente não consegue dar um passo sem Cristo. E é isso, irmãos. Que a nossa experiência, o que a gente queria passar para os irmãos é que exatamente isso. É que Deus está sempre contigo, onde quer que você esteja. Por mais que você às vezes esqueça, por mais que às vezes a gente não se dê conta do que a gente está vivendo, mas Ele está lá. No ano de 2020, mesmo em meio ao Covid, mesmo todos os seus planos tenham sido mudados, alterados, os dele não foram, porque os planos dele não podem ser frustrados. Então, os seus podem ter sido, seus projetos podem ter sido mudados, mas os deles não. Até porque a gente faz planos, mas a resposta final é dele. Então, mesmo em meio a esse ano de caos que a gente está vivendo, ele continua do seu lado, cuidando de você de todas as formas. É isso. E para finalizar, irmãos, eu vou deixar um versículo de reflexão. Todos conhecem, né? Salmo 121. Diz assim: eleva os olhos para os montes. De onde virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os teus pés vacilem. Não dormitará aquele que te guarda. É certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem te guarda, o Senhor é a tua sombra, à tua direita. De dia não te molestará o sol, nem de noite a lua. O Senhor te guardará de todo mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Amém? Então vamos baixar nossas cabeças, vamos refletir um pouco sobre o que Deus tratou conosco hoje, vem tratando com a gente essa semana, mas hoje Ele colocou nossos corações para poder transmitir esse testemunho, transmitir essa experiência que a gente teve com Ele, que hoje que eu digo, esse tempo a gente teve ciência de tudo que aconteceu, e não somente um livramento, mas sim ensinamentos que a gente tem que levar para a vida. Abaixe a cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor Deus, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, Pai, louvando e agradecendo o seu nome, Pai, em mais este domingo, Deus. Obrigado, Senhor, obrigado por esta palavra que o Senhor colocou em meu coração, Deus. E somos gratos, Pai. Somos gratos pelas situações, pelas circunstâncias que o Senhor nos coloca, Pai.
porque é ali que a gente vê o quanto que a gente é falho, ali a gente vê o quanto que a gente é humano e o quanto que a gente é pecador, ó Deus. E o quanto nós necessitamos de Ti, ó Pai. Esteja, Pai, colocando, Pai, essa palavra, Pai, nos corações de quem estiver assistindo, ó Deus. Que aonde quer que você esteja, que você possa entender que Deus é contigo, irmãos. Que Deus, Ele te guarda, Ele te livra de todo mal, Deus. E obrigado, Senhor. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Pai. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer, ó Deus. Eu te louvo, Pai, por este culto. Eu te louvo por esse momento de bênção, esse momento de lembranças, Pai, que a gente se sente grato, a gente se sente realmente um aluno, Pai, de Ti, Pai, porque o Senhor nos ensina, Pai, cada dia mais, ó Deus. Amém. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito, Pai. É isso que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Estamos morrendo de saudade. Espero que ano que vem tudo isso possa passar, mas que esteja tudo nos planos de Deus. Deixa Deus ser o plano da sua vida, irmãos. Beijão, Deus abençoe e até o domingo que vem.